desse trecho aí, né? Tá bem aí. E hoje a gente vai ter uma palavra que vai pegar essa parte aí, João 10, abre lá. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração nesta noite em nome de Jesus. João 10, por enquanto nós vamos ler apenas o verso de número 10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nesse capítulo de João, Jesus apresenta aqui uma palavra falando quem é o bom pastor, sobre o bom pastor. Mas Jesus não começou a falar desse texto aqui do nada. Ele não trouxe essa palavra apenas por conta que ele queria trazer um ensinamento. Mas antes mesmo do capítulo 10, já vinha acontecendo um embate, já vinha acontecendo uma guerra de Jesus com os fariseus, os escribas, por conta do legalismo que aqueles homens, então, tentavam de alguma maneira colocar, subjugar as pessoas, explorar as pessoas, fazendo com que elas carregassem cargas sobre as suas vidas e suas mentes. E Jesus, então, vem a todo momento tentando combater isso. Se você ler o capítulo 8, eles trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante adultério e perguntaram para Jesus o que tinha que fazer. E Jesus, então, escrevendo no chão, falou que eles tinham que cumprir a lei, mas que o primeiro, então, aquele que não tivesse pecado, deveria tirar a pedra. Por quê? Porque as pessoas que tinham pego a mulher, isso era da lei do Antigo Testamento, as pessoas que tinham pego a mulher em flagrante adultério, estas pessoas deveriam começar o apedrejamento. E naquele momento Jesus confronta aquelas pessoas com o próprio pecado delas, e elas então abandonam e deixam a mulher ali. Jesus então, após esse texto, começa a falar que ele era a luz do mundo. Depois desse capítulo 8, no capítulo 10 também Jesus, ele cura um cego de nascença. E esse cego é curado com um barro que Jesus pega da terra, faz um lodo e coloca no olho dele e manda ele se lavar. Depois ele é curado, e num sábado. E esse homem também foi então confrontado pelos fariseus, porque foi curado no sábado. E perguntaram para ele, e foram na casa dos pais dele, e levaram ele para o templo. E aquele homem começou a pregar a Jesus, e também a contestar os fariseus, até o ponto de ele ser expulso do templo. O interessante é que esses homens que exploravam estas pessoas, não curavam estas pessoas. E Jesus chega com algo que não custa nada. Ele pegou o barro. Ele fala: olha, gente, para curar e abençoar outras pessoas, na verdade, não custa nada. Ele pegou o barro, fez lodo e colocou. Jesus colocou foi amor na vida daquela pessoa, não foi barro. Amor, presença, toque. Foi isso que Jesus fez naquele momento. Ele tocou e mandou ele se lavar. Ele foi, se lavou e ficou curado. Após esses textos aqui, o capítulo 8 e o capítulo 9, nós temos então o capítulo 10, onde então Jesus começa, leia comigo a partir do verso 1, dizendo assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão, o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Ou seja, nesse momento Jesus começa então a fazer o comparativo de quem é o bom pastor, quem é aquele que verdadeiramente é guiado e chamado por Deus, e quem é aquele que não é chamado por Deus. Quem é o salteador, quem é o mercenário. E nesse momento exatamente, nós começamos a perceber que Jesus tem algo muito mais profundo para ensinar. Mas ele dá uma complicada, porque os escribas e fariseus eles não conseguiam entender quando Jesus falava de uma maneira simples. Quando Jesus usava a linguagem do povo, eles não entendiam. Quando Jesus falava de ovelha, de aprisco, quando Jesus falava de
pastoreio, eles não compreendiam. Complicava para eles. E é nesse exato momento que Jesus então começa a apresentar a eles a vida que Deus tem preparada para nós. E é sobre isso que eu quero falar, nada menos que vida em abundância. Diga assim, nada menos que vida em abundância. Gente, isso aí não é talismã, não é crendice, não é frase de efeito. Eu cheguei a esse título baseado no que o próprio Jesus disse em João 10:10. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Se o próprio Jesus não aceita, se o próprio Jesus decidiu que veio para me dar vida e me dar vida em abundância, eu quero essa vida em abundância. Amém? Porque foi Ele que disse isso. Foi Ele mesmo que decidiu que fosse assim. Agora, o que eu entendo por vida abundante? Aí é que vem então a questão. Talvez eu compreenda a vida abundante, uma vida confortável. Eu ter carro, casa, viajar a hora que eu puder, ter dinheiro disponível, conforto, não ter problemas, não passar por dificuldades, desilusões, frustrações. Eu ter a certeza de que tudo sempre vai dar certo na minha vida. E pessoas à minha volta para me ajudar quando eu precisar. Talvez eu possa compreender dessa maneira a vida abundante. Isso faz parte? Lógico que faz parte da vida abundante, mas eu vou dizer para você que isso aí é a cereja do bolo. É a borda da pizza que vem recheada. É o café da manhã no hotel que está incluso. Tá? Porque a verdadeira vida abundante, ela consiste em coisas mais profundas. Essa vida que Cristo veio para nos dar, ela tem algumas características, eu gostaria de apresentar para vocês neste momento. Em primeiro lugar, a vida abundante é uma vida que ela é apacentada por Jesus. Quando Jesus fala de pastoreio, Ele está apresentando nesse exato momento a possibilidade que nós temos de sermos pastoreados por Ele, sermos cuidados por Ele. Os pastores de hoje não são como os pastores daquele tempo. Hoje, as ovelhas e os rebanhos são criados muitas vezes em confinamento. Ali tem alimento farto, tem comida toda hora. Mas naquele tempo não, os pastores tinham que tirar as ovelhas do aprisco, vagar com elas por vales, desertos, procurar comida, cuidar dessas ovelhas, levar elas até onde tinha água. E tinha que fazer isso muitas vezes todos os dias. Os pastores tinham que fazer o cuidado com as ovelhas por causa dos animais, dos perigos, lobos e tantas coisas que existiam naquele lugar, por conta de que as ovelhas não eram alimentadas exatamente onde elas ficavam, cuidadas durante a noite, mas em outros lugares. Hoje talvez você não vai ver essa cena, mas nessa época era assim. E aqui nós vemos a diferença, quando Jesus fala, então, do mercenário, ele fala do ladrão, do salteador. Há uma diferença, naquela época havia também pastores que não eram os donos das ovelhas, eram pastores que eles trabalhavam cuidando apenas das ovelhas. E até a profissão de pastor foi tida como uma profissão desprezível, por conta desse tipo de pastor. As ovelhas não eram deles. E muitas vezes eles abandonavam as ovelhas quando viam lobo, quando viam salteador, quando viam perigo. Muitas vezes eles colocavam as ovelhas para comer num lugar proibido, que era um pasto de uma outra pessoa. Porque eles só estavam ali só para ganhar o dinheiro, para cuidar da ovelha. A ovelha não era dele. Muitas vezes eles até roubavam as ovelhas dos seus próprios patrões. Ou seja, eram aproveitadores, exploradores. Sobre isso que Jesus está falando. Jesus, neste momento, mostra para a gente que a vida abundante é uma vida onde há pastoreio, onde nós somos apacentados por Jesus. Nós somos cuidados por Jesus. Ter um pastor como Jesus é entender que nós estamos sendo olhados, cuidados, sendo conduzidos e guiados por Ele, aonde a fonte de águas, a pastos verdejantes. Leia comigo o Salmo de número 23. Salmo de número 23, vamos ver o que diz lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto a correntes de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda de justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Ele é o nosso pastor. Vida abundante é ter a certeza que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos a certeza que tem um Deus que não nos desampara. Mesmo que venham as dificuldades, que venham as doenças, que venham os problemas, que venha pandemia, qualquer coisa, Ele continuará cuidando das nossas vidas. Isso é vida abundante. É você não desistir, não parar, continuar olhando firme para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus. Vida abundante é você ter a certeza de que Jesus sempre vai preparar alguém para estar ao teu lado quando você está chorando. Alguém que vai lembrar você da hora que você tem que tomar o seu remédio. Ele vai colocar alguém do seu lado que vai te amparar na hora que você não sabe mais o que fazer. É isso que Jesus faz. Porque muitas vezes Jesus está representado na vida do irmão, na vida de uma irmã, na vida do teu pai, da tua mãe, na vida de uma pessoa que está cuidando de você, que está próxima de você. Como aqui eram os pastores, e assim hoje também. Como é bom ter um pastor, não é verdade? Alguém que cuida da gente. Muitas vezes a pessoa fala, mas esse negócio de ter pastor é muito bom. Saber que tem alguém orando por você. Saber que tem alguém preocupado com você. Saber que tem alguém que está ali conversando. Nas reuniões aqui, é muito interessante, né, pastor? Na reunião, nomes são falados. As dificuldades que os irmãos estão vivendo, os pastores trazem na reunião, nós oramos, nós conversamos sobre isso. Nomes são colocados aqui, você vê aparecendo no telão, são de pessoas aqui do nosso meio, ou que não são daqui, mas nomes são trazidos, e essas pessoas recebem a intercessão e a oração. Por quê? Porque tem pessoas preocupadas, porque Deus chamou e levantou pessoas para que se preocupe com elas. Pastoreio. O pastor não é alguém para tomar conta da tua vida e ficar falando que você tem ou não tem que fazer. É alguém que quer ver você bem. Jesus quer ver você bem, quer ver você abençoado. Jesus quer ver você transformado para melhor. Eu não sei que dificuldade você está vivendo na tua vida, mas eu tenho uma certeza, que Deus não tem nada menos do que vida abundante para você, em qualquer circunstância que você esteja vivendo. Porque é isso que o apóstolo Paulo disse, que ele aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Então, se eu posso viver contente em qualquer circunstância, é porque a vida abundante, ela se faz presente em mim em qualquer situação. Se eu puder correr, eu vou correr. Se eu não puder correr, eu vou andar. Se eu não puder andar, eu vou continuar clamando de joelhos pelo Senhor, mas eu vou continuar crendo e buscando esse Deus. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro quando eu e a Daniele tivemos o nosso segundo filho, o Kailan. A Daniele teve que fazer uma cirurgia de vesícula. Então ela tirou a vesícula. E depois de alguns dias que ela já estava em casa, ela não estava se sentindo bem. E aí a gente foi no médico. E chegou no médico. A hora que ela entrou no consultório, o médico olhou para ela e falou assim: alguma coisa está errada com você, pode ficar aqui. Ela estava amarela, o olho dela estava amarelo. E ele tinha percebido imediatamente que alguma coisa na cirurgia tinha dado errado. Então aquele líquido, né, que era da vesícula, então estava vazando, entrando na corrente sanguínea, e aquilo passa então a coloração amarela, então no corpo, na pele, no olho. Imediatamente ela foi internada e teve que passar por uma nova cirurgia. A Daniela entrou na cirurgia às 8 horas da noite e saiu às 2 horas da manhã. Uma cirurgia complicadíssima. E o médico chegou para mim e falou assim: Vanderlei, ora e crê em Deus.
quando saiu da cirurgia, ele falou: nós fizemos o que a gente pôde fazer. Você tem que crer